Bom dia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Antes de lermos, vamos entender um pouco mais sobre o que leremos hoje, sobre o que vamos refletir hoje, sobre o contexto, quando a gente aplica uma série de sermões em cima de um livro específico. Às vezes acontece isso, um dos irmãos não pode vir num domingo. Aí quando chega no outro domingo, a história ela continua progredindo e está em outro momento que a gente fica... Por mais que a gente tenha a Bíblia em nossas casas, é bom que nós leiamos a Bíblia em nossas casas, principalmente nesses textos que estão sendo apresentados na igreja, mas é bom quando a gente vai acompanhando junto com a exposição dos pregadores. Então, para termos um panorama maior do que vamos apresentar hoje, bom, hoje a gente continua apresentando a história da manifestação de Deus através dos atos poderosos em Israel durante o ministério de Eliseu. São os grandes feitos, os milagres realizados por Deus naquele lugar por meio desse homem que, como já reiteramos aqui em outras mensagens, o homem que era chamado de o homem de Deus naquele momento. A apresentação de acontecimentos sobrenaturais, de grandes milagres, nesse segundo livro dos Reis, ela pode nos dar uma falsa impressão de que Deus, aqui nesse momento, ou em outros momentos que ele age da mesma forma, ele age emergencialmente na história dos homens para que a sua vontade seja feita, para que os seus planos sejam cumpridos. Como se fosse alguém que estivesse fazendo algo muito difícil e quase erra. Então lá no final tem que fazer alguma coisa diferente para consertar. E não é assim que funciona, irmãos. É verdade que Deus, nesses relatos que lemos, ele age de maneira sobrenatural. Mas não existe um improviso. Não existe um atalho. Deus está conduzindo a história. Essa história específica. E Deus está conduzindo toda a história, segundo a sua própria vontade. Deus vê e ouve tudo. Nada foge do seu controle. Nem seus servos piedosos estão afastados da sua mão, da sua soberania, nem os ímpios rebeldes. Seus olhos estão sobre toda a terra, e sua mão também. E é isso que a gente vai pensar um pouco hoje. Essa primeira parte, irmãos, vamos ler verso 8 até o verso 13. E a gente separou essa primeira parte com o nome de Quando Deus ouve os ímpios. O tema dessa mensagem de hoje é Quando Deus ouve, vê e age. Leiamos o verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções
Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Bom, irmãos, nessa primeira parte, nós observamos que Deus ouve a oração dos seus e também ouve as palavras da boca do ímpio. Assim como vimos algumas vezes, Deus ouvindo e respondendo o clamor dos seus servos, agora vemos Deus ouvindo e agindo sobre o plano dos seus inimigos. Deus sempre ouve. Nenhum homem pode mentir ou esconder de Deus qualquer palavra. O louvor e a ofensa são igualmente ouvidos pelo Senhor. E essas palavras revelam o que passa em nosso coração. O próprio Jesus deixa isso claro no capítulo 12 de Mateus, versículo 35 ao 37. Diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Há um grande peso em nossas palavras. Há um grande peso naquilo que declaramos. Em primeiro lugar, porque Deus ouve todas essas palavras. O Senhor de todo o universo, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de tudo, aquele que tem poder sobre tudo, ouve todas as nossas palavras. Deus ouve, mesmo aqueles que estão surdos para Ele. Mesmo quando os ímpios presenciam o agir de Deus, como foi com o rei da Síria, as suas palavras não resultam em louvor. Ao saber que as suas palavras estavam sendo ouvidas milagrosamente por Eliseu, o rei Sírio atribui o feito a Eliseu, o homem de Deus, e não ao Deus de Eliseu. Olha que impressionante. É um milagre testemunhado pelo rei da Síria. E nem assim esse testemunho resulta em louvor. O milagre não faz com que o rei busque a Eliseu. Em vez disso, ele persegue Eliseu. Seus olhos voltados para o homem são incapazes de agir como agiu Naamã, alguns capítulos atrás, que experimentou o poder de Deus e disse: agora sei que não há em nenhum outro lugar, senão Israel, outro Deus. Olha a diferença das palavras, irmãos. A gente vê aqui que a grande diferença não está no milagre feito ou não feito, no natural ou sobrenatural. A grande diferença está na dureza do coração. O rei sírio reage com fúria ao invés de louvor. Seus planos foram frustrados para que o plano de Deus fosse cumprido. Deus ter ouvido a sua voz não era motivo de esperança, era motivo de desespero. Era motivo de tristeza. A palavra do rei da Síria não se cumpriu, porque o rei dos reis não permitiu. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15, diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vamos para a próxima parte, irmãos. Após entender o que acontece quando Deus ouve o ímpio, nós vamos para a segunda parte e entender melhor o que acontece quando Deus ouve o justo. Verso 14 ao 17. O rei da Síria enviou para lá, para Dotã, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Assim como Deus ouve todas as coisas, mesmo que ele não seja ouvido, Deus vê todas as coisas, mesmo que ele não seja visto. Nossa maior fantasia está naquilo que vemos. As nossas maiores ilusões são aquelas que se baseiam apenas no que podemos ver, ouvir e tocar. Aquilo que os nossos sentidos experimentam, fundamentam as nossas maiores ilusões. A realidade bíblica, a realidade declarada na palavra, a realidade está naquilo que é decretado por Deus. E isso é real, ainda que seja invisível aos olhos. Precisamos relembrar disso. Deus age de formas que muitas vezes não somos capazes de perceber. Do momento que você acordou até agora e está agora aqui, sentado, prestando atenção no culto, prestando culto a Deus, você consegue perceber, por meio dos seus sentidos, tudo que Deus fez por você hoje? Você experimenta isso em seus sentidos? Porque sejamos claros, irmãos. Saímos de nossas casas, andamos pela rua, estamos aqui agora. E às vezes, de fato, nos nossos sentidos, não experimentamos nada. Não tocamos nada que seja diferente do nosso dia a dia. Nada sobrenatural. Não vemos carros de fogo, anjos. Não vemos. Não sentimos cheiro, não ouvimos uma voz que não sabemos de onde vem. Muitas vezes isso é a nossa realidade. Mas ainda assim, Deus está aqui. Ainda assim sabemos e confiamos na palavra de Cristo. Mateus 18, 20, Cristo diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus vai além. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Ainda que estejamos cegos e surdos para Deus, saiba, Ele está aqui. E se os nossos olhos foram abertos por Ele, podemos dizer com toda certeza, irmãos,
Deus está aqui. Por isso, quando cercados, podemos gritar: ah, meu Senhor, o que faremos? Ainda que não vejamos nada que nos permita entender o que vai acontecer, nós podemos gritar: meu Senhor. Assim como foi no começo do capítulo 6, quando o homem vê um machado afundando no rio e não tem o que fazer, ele grita: meu Senhor. Irmãos, Deus está aqui. Nós não vivemos com base em percepções, mas por fé. Como diz Paulo, vivemos por fé e não por vista. Os cavalos e carros de fogo não chegaram apenas quando os olhos do servo foram abertos. Eles estavam lá. O que poderia ser entendido como um abandono por parte de Deus era, na verdade, cegueira espiritual por parte dos homens. Deus estava lá. Deus está presente, ainda que não seja visto. Irmãos, depois de ouvir a palavra dos ímpios, depois de Deus ouvir a palavra dos ímpios, depois de Deus ouvir a palavra dos justos, nessa última parte, a gente vê Deus respondendo a esses homens. Vamos meditar então do verso 18 ao verso 23. Diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com tua espada e teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. Então, preparou-lhes um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha que final surpreendente, irmão. Lembrando de como caminhou o nosso texto. Havia uma guerra entre o rei da Síria e Israel. Esse rei prepara emboscadas. Essas emboscadas não têm sucesso, porque Eliseu ouve as palavras do rei e diz ao rei de Israel. Então, o rei da Síria prepara um exército para capturar Eliseu. E ao cercar o lugar onde Eliseu estava, Deus revela ao servo de Eliseu que ali existe também um exército celestial com carros e cavalos. É todo um cenário de guerra. Um cenário para um massacre está pronto. Mas os cavalos e carros celestiais não mataram os sírios. Os cavalos e carros sírios não atacaram Israel. Possivelmente nenhum dos homens que estava ali foi capaz de compreender o plano de Deus. Ele guiou os exércitos pelo seu próprio caminho. O exército sírio virou um rebanho indefeso. Deus, por meio de Eliseu, conduziu o exército inimigo como quem conduz um gado que não sabe para onde ir.
homens poderosos, cegos, sendo levados a um lugar que eles não sabem para onde, por não sei quem. Quem era aquele homem, irmão, que estava guiando esse grande exército? Pense que são homens, são soldados que vêm da Síria e chegam a Dotã, e chegando a Dotã, eles ouvem a palavra de um homem e seguem esse homem, sem saber que esse homem era Eliseu. Mas se eles não sabiam que esse homem era Eliseu, quem era esse homem para eles? Irmãos, isso não importa. Porque o que importa é que esse homem era a palavra de poder sobre aquele exército. Esse homem era um homem capacitado a chegar diante daquele exército e falar: venham comigo, sigam-me, e eu vou levar vocês para o lugar certo. O exército que saiu para capturar Eliseu foi encontrado por Deus e foi levado cativo. Eles que conduziriam Eliseu até a Síria, foram conduzidos até Samaria. Olha que ironia, irmão. Olha que ironia. Eliseu seria conduzido para estar diante do rei da Síria, mas aquele exército foi conduzido para estar diante do rei de Israel. Como? Ao se encontrarem cercados pelos inimigos, os sírios não podiam clamar pelo seu senhor, como fez o servo de Eliseu, porque todo o socorro que eles poderiam ter já estava ali. A sua própria força, os seus próprios carros, os seus próprios cavalos. Quem mais chamar? Mas assim, mesmo assim como Deus livrou Israel das mãos do rei da Síria, assim como Deus livrou Eliseu das mãos do exército, também Deus livrou o exército sírio das mãos do rei de Israel. Essa é uma história de guerra sem mortes. É uma história de reis sem poder. É uma história de exércitos que não lutam. É uma história de misericórdia ao inimigo. Em resumo, irmãos, a gente vê que homens e reis têm seus próprios planos e propósitos e declaram aquilo que é coerente com seus planos e propósitos. E Deus ouve cada um deles. Mas a palavra final, irmãos, vem da boca do Senhor. Irmãos, finalizando, aplicando essa palavra para as nossas vidas, a gente percebe aqui que o texto apresenta 3 grandes verdades. Primeiro, aquilo que já falamos: Deus ouve ainda que não seja ouvido. Deus está presente ainda que não seja visto. E Deus tem um plano e propósito, ainda que você não entenda. A história, irmãos, não é refém da vontade de reis. Muito menos. A história não é refém da sua própria vontade. Irmãos, se os nossos planos são frustrados, e se nossa história não avança de acordo com a nossa imaginação e com os nossos planos para nós mesmos, graças a Deus, porque a história ainda está nas mãos de Deus. Irmãos, estamos aqui junto com servos de Deus, graças a Deus por isso, então podemos afirmar que Deus nos ouve. E aqueles que não são servos de Deus, a grande apreensão
podemos fazer a mesma afirmação: Deus os ouve. Deus te ouve, ainda que isso seja para você uma esperança ou desespero. Deus te ouve. Deus te ouve. Deus está presente com os seus carros, cavalos ou anjos, que em geral são invisíveis aos olhos. Mas também está junto dos seus, com os seus servos aqui unidos como igreja, em um só corpo, em Cristo, unidos em Cristo. E isso podemos ver, podemos sentir, podemos experimentar, podemos conviver. Irmãos, não é menos glorioso. A união da igreja, a união dos servos de Cristo, a união como um só corpo, a união de homens e mulheres que estão aqui reunidos para louvar a Deus, para servir a Deus, que saem daqui para as suas casas, seus trabalhos, seus estudos, para glorificar a Deus. Tudo isso não é menos glorioso que um exército de carros e cavalos, porque ambos fazem o que fazem para a glória de Deus. Ambos são servos de Deus. Os dois, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, concorrem para o mesmo propósito: servir a Deus. Que a nossa surdez seja curada e que os nossos olhos sejam abertos. Como disse Agostinho, o bispo de Hipona: tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. Eu te experimentei e agora tenho fome e sede de ti. Se estivermos cegos, que experimentemos o que Paulo experimentou. Paulo, semelhante aos sírios contra Eliseu, Paulo saiu para capturar cristãos e foi levado cativo por Cristo. Paulo ficou cego, não comeu nem bebeu por alguns dias, até que voltou a ver, quando Ananias disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, nossa oração hoje é que, se você ainda não viu a Cristo, se você ainda não encontrou a Cristo por esse caminho, que seus olhos sejam abertos, que seus planos sejam frustrados e que o Senhor mude o teu caminho e te conduza. Que você receba de Deus a misericórdia. Experimente o banquete que Ele oferece. Que nessa história de guerra, irmãos, tenhamos um desfecho de misericórdia. E se você conhece a Cristo, testemunhe. Faça como o cego, que desconhecia Jesus, mas experimentou o seu santo e maravilhoso poder, disse. João capítulo 9. O cego diz: uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Oremos. Senhor, diante do Senhor,
agradecemos e também trememos, porque Tu estás aqui. Que Tua igreja, Pai, possa ver Teu maravilhoso poder e viver, Senhor, na Tua esperança. Que aqueles que não sabem ainda por onde ir sejam conduzidos pela Tua misericórdia, para que no fim, Pai, tenhamos nossos olhos abertos e experimentemos do Teu banquete. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus que te oro. Amém.